falar sobre a deputada federal Erika Hilton, isso porque nessa semana ela se manifestou sobre o suposto vazamento de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. A parlamentar quer reforçar a denúncia do INEP à Polícia Federal com dossiês organizados por estudantes que acusam o universitário de antecipar questões quase idênticas ao do exame. A fala acontece depois do Ministério da Educação anular 3 questões do exame e acionar a Polícia Federal. A suspeita de um vazamento possível das questões do Enem surgiu depois da repercussão de uma live de Edcleide Souza Teixeira. A live foi transmitida no YouTube e publicada 5 dias antes da prova de Ciências da Natureza do Enem e expôs questões quase idênticas às que estiveram na prova. Em sua monitoria, Edcleide disponibilizava PDFs com questões que poderiam cair no Enem. Usuários do X apontaram que o estudante de medicina teria acesso ao material sigiloso que seria antecipado para alunos do seu curso. Um exemplo de um suposto vazamento dessas questões foi quando Edcleide, em certo momento de uma das suas lives, expôs uma questão de biologia com os exatos dados do item da prova do Enem que ainda não havia sido aplicado. Edcleide rebate as acusações, dizendo que usa a técnica de engenharia reversa para poder passar como metodologia de estudo para os seus alunos e que disponibilizou as questões com informações públicas ou itens que o mesmo fez na prova do CAPES. E para conversar com a gente sobre esse caso, a gente chama agora o Nilson Caetano, que é professor de cursinho pré-vestibular. Nilson, bom dia para você. Obrigada por nos atender nessa quinta-feira de feriado. Nilson, eu já pergunto para você, porque eu fiz o Enem quando eu era mais jovem, não que eu não seja jovem. Fiz alguns cursinhos também e ali alguns professores eles passavam questões que eram parecidas e que poderiam cair, mas nos meus cursinhos eu nunca vi nenhuma questão que sairia idêntica, principalmente quando se trata de números. Eu quero saber de você se de fato, professor, pode acontecer de cair números exatos e como é que o senhor acredita que de fato tenha sido essa fraude no Enem? Bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo. Não é dessa forma, né? Não tem como adivinhar o que foi visto e apresentado nessas 3 questões que foram anuladas pelo INEP. Então, quando a gente pega a questão de intensidade sonora, de bioenergia que foi apresentada aí por vocês, a questão de matemática, ela não é parecida, ela é idêntica. Então, existe essa falha no processo. Mas é um processo importante que é feito. A questão da forma do prêmio, que é o prêmio CAPES Talento, que a gente verifica que foi relatado pelo próprio estudante, que ele participou dessa prova junto com um grupo, ele é o elemento primordial para que a gente possa estipular uma TRI, que é a teoria de resposta ao item, pois toda a questão do Enem ela é pré-testada. Então, existe essa necessidade de ser feito essa verificação com antecedência para se analisar os parâmetros de dificuldade, a questão de inserção da competência, da habilidade. Então, a questão que está sendo apresentada aí foi a mesma questão com os mesmos itens apresentados na prova do Enem. E tem um que a mais, uma preocupação a mais, que foi a repercussão maior, que não foram só 3 questões. Essas 3 questões realmente foram muito descaradas. Mas nós temos aí uma gama de 15 questões que foram vistas como questões similares ao que se apresentaram nas provas do Enem agora em 2025. Então, o que causa grande repercussão e grande preocupação, porque o pré-teste é necessário, a verificação é global aqui no Brasil, né, pela esfera do SISU desde 2009, e o Enem já está sendo ampliado, inclusive, para uma análise futura de verificação do ensino médio, né? De qualificação do ensino médio. Então, o Enem ele tem que ter realmente mecanismos de maior segurança. Verificar quem vai fazer essa prova, analisar questões como essa, venda de PDF com questões, e a inserção de que foi uma forma intitulada pelo estudante que ele analisou e conseguiu chegar nesse parâmetro similar de questão, é pouco provável, tá? Professor, você falou sobre preocupação, né? Porque de fato isso gera preocupação, principalmente em adolescentes, né? Que estão ali na decisão
do que ser, né? O que a gente vai ser de vida, e isso gera preocupação. A gente veio também recentemente de uma outra leva de fraudes que foi no CNU, no Concurso Nacional Unificado. Também tivemos em outros concursos aqui do Distrito Federal também de pessoas fraudando esses concursos públicos. E agora a gente vem com mais essa leva de uma possível fraude dentro do Enem. Como a gente pode tranquilizar essas pessoas que trabalham de forma honesta, professores de cursinho, estudantes que se dedicam ali de fato para poder conseguir ter o sonhado curso, né? Que muitas vezes são pessoas com baixa renda que não têm acesso a poder pagar uma faculdade particular, faculdade privada, e com isso acaba recorrendo ao Enem, que é de grande valia, né? Bastante importante, tanto a gente vê essa importância que agora ele vai ser levado para outros países também como método de poder conseguir entrar ao nível superior. Como a gente pode tranquilizar essas pessoas, professor? Esses problemas que a gente vê no Enem já não são de hoje, né? Se a gente for analisar, já teve roubo de prova, já teve questão que professores tiveram acesso numa escola lá no Ceará. Então, são coisas que acontecem dentro do processo que vão sendo melhorados. A Polícia Federal foi bastante atuante, então foi muito rápido a resposta dada, mas o principal é o pré-teste. Tem que ter um nível de segurança maior com quem vai fazer o pré-teste, como vai ser exposta essas questões, como é verificado se a pessoa faz 2, 3, 4 vezes o pré-teste, porque todo ano vai ter esse pré-teste, porque é necessário para a formação do banco de questões do INEP, né, para que o Enem possa ter essa gama muito grande de provas, que a gente analisa claramente que não é uma única prova. A gente tem várias provas na especificação do Enem. Tem primeira aplicação, segunda aplicação, muitas vezes terceira aplicação, como nesse ano vai ter em função da COP30. Então, o nível de segurança para o pré-teste é o primordial para que realmente a prova tenha maior adesão, maior coerência e, principalmente, maior segurança. Que a gente está vendo aí que algumas falhas na segurança promovem formas diferentes de realização da prova. Então, pessoas que tiveram acesso ao PDF, elas foram contempladas. 3 questões foram realmente retiradas, mas a contemplação foi clara, né? Então, quem está fora desse processo, muitas vezes vê o processo do Enem como um processo não seguro. E é uma prova por ano, né? E como foi bastante colocado aqui, é uma prova da vida. Então, vai ser assim, a escolha de uma profissão, reverberar o futuro desses jovens que estão buscando uma vaga nas universidades públicas, que hoje é essencial devido à questão do custo de vida de muitos. Então, tem que ser um contexto muito mais seguro do que está sendo apresentado. Professor, eu queria encerrar com o senhor para poder a gente falar também ainda sobre os alunos, que são as pessoas que são mais prejudicadas, né? Não somente os alunos, mas aquelas pessoas que prestaram o Enem deste ano. Aquelas pessoas que tiveram acesso ao PDF que foi feito por esse rapaz, elas de alguma forma elas serão prejudicadas de forma direta em relação ao Enem. E eu também queria fazer outra perguntinha. Com essa anulação das questões que a gente viu aqui, até o próprio INEP acabou adiantando o gabarito da prova, o que isso muda? O que pode acontecer, se isso pode gerar uma certa segurança para esses estudantes? Porque o resultado, se eu não me engano, ele sai de fato somente em janeiro deste ano, né? Em 2026. Um período posterior. Isso, em 2026. Em razão também da correção da redação, que demora um pouquinho mais para liberar o resultado final. Mas em relação aos estudantes que tiveram acesso ao PDF, por enquanto a Polícia Federal e o próprio governo federal não indicou nenhum tipo de contexto de mudança ou negação das provas realizadas por esses estudantes. O que foi feito realmente de caráter formal foi a eliminação dessas 3 questões, 2 de ciência da natureza e uma de matemática. E estipulou-se que, a partir desse processo, a gente tenha como elemento básico maior segurança, porque o ministro da Educação foi bastante claro, teve uma ênfase muito grande no sistema de segurança da TRI, do sistema pré-teste. Esse é o principal elemento. É isso, nós conversamos então com o professor de cursinho pré-vestibular, o Nilson Caetano. Muito obrigada, professor, por nos atender nesse feriado aqui, 20 de novembro. Então vamos manter as pessoas que fizeram o Enem, né, um pouco mais tranquilas. Vamos aguardar o que vem aí pela frente em relação a esse caso envolvendo essa possível fraude. Professor, muito obrigada. Bom feriado para o senhor e até a próxima. Obrigado a vocês.